Olá, nós iremos falar um pouquinho sobre a arte gótica. Eu sou a professora Ítala Cláudia. A arte gótica se inicia na França em meados do século XII com a construção de catedrais. Mais tarde, esse estilo gótico, transcende o universo da arquitetura para ganhar outros espaços, como na pintura, na escultura, no desenho e os vitrais. Então, esse estilo gótico ele surge aqui já no final da Idade das Trevas, né? É considerado a última fase da arte cristã medieval e ele tinha o nome de arte francesa. E posteriormente mudou para a arte gótica, né, que gótico vem dos godos, que era um povo bárbaro. Esse nome, na realidade, ele foi colocado no início como uma forma pejorativa, né, que foi utilizada pelos renascentistas. A primeira catedral de estilo gótico foi a Abadia Real de Saint-Denis, em Paris. A obra de reconstrução da abadia ocorreu entre 1137 e 1144. Então, se nós formos olhar assim, numa ordem cronológica, essa, essa reconstrução, reedificação na realidade, ela é o marco do início desse estilo. Uma das mais importantes construções desse estilo gótico é a Catedral de Notre-Dame de Paris. Essa catedral ela levou mais de 160 anos para ser construída, né? Então, ela é caracterizada uma das mais importantes construções do estilo gótico. Algumas das principais características da arte gótica. Então, aqui nós temos como uma das principais características, né, uma nova filosofia da construção baseada na harmonia. Aqui nós temos uma das principais características desse movimento, que é a verticalidade, né? Então, devido à evolução matemática, né, que permitiu que as construções fossem mais altas, a importância da luz, a luz, ela aqui nesse estilo, ela é fundamental, né, nessa construção. Nós temos também aqui a atenção ao detalhe, a valorização da decoração, tanto interna quanto externa dos edifícios. Então, nós viemos assim, então, nós temos como um estilo anterior a arte românica, por exemplo. A arte românica, ela eram estruturas horizontais, tinha pouca luminosidade dentro das igrejas, né, dentro das suas construções, das catedrais, porque a sua estrutura arquitetônica não permitia que se tivessem uma quantidade grande de janelas, por exemplo. A, a questão da verticalidade não era possível, né, por conta dessa estrutura. Então, nós temos aqui um estilo que ele vem trabalhando a verticalidade, que é justamente o símbolo que indica a ligação, essa verticalidade ele vem indicando a ligação, né, com a divindade. Então, quanto mais alto, mais próximo eu estou de Deus, né, dessa divindade. E essa questão da luz, a importância da luz, as igrejas góticas, né, por conta dessa questão deles terem utilizado recursos matemáticos, possibilitou com que eles tivessem grandes aberturas de janelas, e aí essas igrejas elas se tornaram luminosas, né, com grande luminosidade. E aí essa luminosidade toda que tem dentro das igrejas dá a sensação do divino, né, dessa áurea de espiritualidade. Você entrando dentro das igrejas góticas, tu tem a sensação que está o que no paraíso,
chegando ao céu, por exemplo. Então, esses elementos que a arquitetura gótica ela vem e ganhou, né? Ela proporcionou igrejas com grandes estruturas verticais e com uma grande incidência de luz nas mesmas. Aqui nós vamos falar um pouquinho da arquitetura gótica. O estilo gótico foi responsável por construir a partir de uma lógica do verticalismo, né? As paredes mais finas e leves, os edifícios góticos contêm a presença de torres, muitas delas com sinos e arcos pontudos. Nessas construções observamos uma planta com um espaço unificado, né, inteiro, ao contrário dos vários espaços que existiam nas construções românicas. Então, foi basicamente o que nós já falamos anteriormente, né, que em virtude, né, dessa evolução que se teve, né, principalmente na parte matemática, as construções góticas, elas, ao contrário da românica, né, que tinham espessuras muito grandes, grossas, né, nas suas paredes, elas começaram a ter paredes finas e leves, né? E aí foi a partir disso que começaram a ter a parte das janelas, né? Pôde-se ter aberturas nessas edificações. Outro ponto também muito importante era essa parte decorativa, né? Então, as igrejas góticas, elas são glamourosas, externamente e internamente mais ainda, né? Então, é um estilo assim de grande imponência mesmo. Um dos grandes responsáveis, né, por essas aberturas, né, foi, foi o surgimento do arco ogival, né? Então, a partir da criação desse estilo de arco, eles se intercalando, eles vão liberando, né? Eles auxiliam na realidade nessa distribuição de peso e isso faz com que eles liberem a parede, que era elemento de sustentação, né, no período românico, por exemplo. Então, a parede, né, num todo, ela tem ela é um elemento de sustentação. E aqui, por conta desses arcos, essas paredes elas deixam de ser elementos de sustentação e aí que surgem e dão abertura, né, para essas janelas. Na arquitetura gótica verificamos uma atenção especial à decoração, tanto interna quanto externa, fazendo uso de elementos humanos, animais e da flora. Estão presentes muitas esculturas decorativas, muitas rosáceas decorando torres, pórticos e muitas gárgulas no exterior do edifício, por vezes decorando o sistema de escoamento de água. Na realidade, as gárgulas eram utilizadas, né, para encobrir imperfeições nos cruzamentos das calhas que tem, né, na realidade, como função o escoamento da água. Então, essas gárgulas, elas ficavam nas fachadas das igrejas. E as esculturas tinham como principal função, na realidade, né, era justamente estar decorando, né, e fazendo essa decoração dessa parte do escoamento de água. Também acredita-se, né, que elas estavam ali justamente para afastar os maus espíritos que rondavam aquela área. Então, a ideia era mostrar que naquele local ali estava livre, né, dos maus espíritos. A pintura gótica. Esse gênero da pintura surge em 1200, praticamente meio século depois da arquitetura gótica ter dado os seus primeiros passos, né? A pintura gótica alcança o seu ápice entre 1300 e 1350 e se torna independente da arquitetura, tendo sido inicialmente usada no interior das catedrais,
Posteriormente, esse tipo de pintura conseguiu se desvencilhar do espaço religioso, ocupando outros lugares como palácios e castelos. Na realidade, quando surge a pintura gótica, né, ela surge já em parceria ali atrelada à arquitetura, né, que era justamente a pintura da parte interna das catedrais. Então, ela tinha muito essa característica. Posteriormente, ela ganha sua independência, né, e tem seu ápice, finalmente, a partir de 1300. Então, nós temos a evolução, né, da pintura gótica. Nós temos aqui como principais artistas, né, como principais pintores, o italiano Giotto e o belga Jan van Eyck. Né? Então, aqui eu trago para vocês uma obra do Giotto, A Lamentação. Então, o Giotto, ele procura, né, dar esse ar de realismo, né, na representação dos seres que compunham as suas obras, né, que tratam muito desse tema religioso. Então, aí nós temos uma característica muito marcante, que é a questão do humanismo, né, que o Giotto ele traz os santos com esse ar de homens comuns. O Giotto, ele é um artista de transição, né, que ele está ali, ele é considerado até um dos precursores do Renascimento, é aquele artista que traz inovação, é, começa a trabalhar a questão de profundidade nas suas obras. Então, o Giotto, ele é bem marcante no estilo gótico, né, das pinturas góticas, e é esse artista de transição aí que é considerado um dos expoentes, né, dos precursores do Renascimento. A escultura gótica. O uso das esculturas, né, na realidade, é utilizada sobretudo nas catedrais, nas esculturas góticas, eram vistas inicialmente no exterior das construções, nas fachadas, nos portais e sobre suportes que davam destaque às peças. Somente a partir do século XIV é possível verificar o uso de mais esculturas no interior dos edifícios. Aqui nós temos uma escultura, né, no estilo gótico presente no túmulo de Inês de Castro. Então, a escultura gótica ela tem muita influência nas esculturas bizantinas, que eram finas e alongadas. O que era representado ali nas esculturas também eram pessoas importantes do clero e personagens de dentro das passagens bíblicas. Eram essas que eram as representações nas esculturas góticas. Vitral gótico. Os vitrais góticos, né, inicialmente tido como um elemento importante da arquitetura das catedrais, o vitral gótico carrega forte peso simbólico. Em termos técnicos, os vitrais são pedaços de vidros coloridos unidos por uma estrutura de chumbo. Só foi possível a implementação, né, dos vitrais graças à inovação tecnológica que permitiu libertar, né, uma série de paredes de carregar o peso da construção. Então, aqui eu trago um exemplo dos vitrais, né, as rosáceas, aqui a estrutura das janelas. Então, os vitrais eles são composições plásticas, né, figurativas ou não, que são, na realidade, uma série de vidros coloridos translúcidos, né, que são unidos pela estrutura de chumbo. E aí elas são, na realidade, elementos que vão trazer mensagens. Os vitrais tinham também por objetivo ilustrar as cenas bíblicas, contar histórias, né, por meio das figuras que estavam sendo trabalhadas neles. Porque poucas pessoas nesse período sabiam ler. Então, essa era uma forma também deles estarem, desses vitrais, eles tinham esse cunho informativo.
claro, evidentemente, além de ser decorativo, né? Aqui nós temos a imagem de Sainte-Chapelle em Paris, né? Então aqui eu trago essa imagem a vocês para mostrar um pouquinho do que nós falamos aqui já anteriormente, né? Então, os recursos que eram utilizados, né, para essas construções, para essas obras magníficas, eram obtidas mediante a contribuição dos fiéis, principalmente daqueles que compunham, né, a burguesia em ascensão. Então aqui nós temos um exemplo claro, né, das catedrais, né, que as catedrais elas representavam o poder político da igreja e o poder econômico da burguesia, né? Então essa questão da verticalidade, como eu já falei anteriormente, ela tinha esse símbolo da divindade, né? Quanto mais alto, mais próximo de Deus. E aqui nós tínhamos também a presença, né, da incidência muito grande das luzes, né, da luz para o ambiente interno, que justamente ela significa a divindade, né? A luz simboliza Deus, significa Deus. E aí então você entrando nesse ambiente, né, no espaço gótico, né, de uma construção gótica, por exemplo, você está mais próximo da divindade. Então nós temos aqui a presença do arco ogival, né, que eu já falei para vocês, que ele dá a possibilidade de ter tirado esse peso todo das paredes, e com isso eles conseguiram colocar o que? Essas grandes janelas, essas quantidades enormes de janelas, que dão as janelas, né, que são trabalhadas os vitrais, como já falei, são composições plásticas, figurativas ou não, né, que são feitas com pedaços de vidros translúcidos, que permite com que essa iluminação toda passe para a parte interna da construção, né, das edificações. Na realidade, esses vitrais eles tinham, né, essa parte decorativa e ilustrativa. Os vitrais eles passavam, né, mensagens, as ilustrações das passagens bíblicas e contavam, narravam ali histórias por meio das figuras, já que nesse período muitas pessoas, né, poucas pessoas na realidade, elas sabiam ler. Então esse era um recurso que se tinha, né, de ser narrado os fatos através das figuras que ilustravam os vitrais. Então, aqui um pouquinho, né, do que do que é a arte gótica, o contrário do que se tem, né, que a arte gótica seria um espaço escuro. Não, na realidade é um espaço muito claro, muito colorido, é uma construção que almeja te levar, né, a um encontro do divino, te dar a ideia de que você está no paraíso chegando, porque é, a luz, né, essas luzes coloridas te dão essa ideia do mágico, da divindade e tudo mais.